Shalom, que bom estarmos novamente aqui, reunidos, né? Realmente para nós falarmos coisas concernentes ao reino do Deus Altíssimo. Que bom estarmos aqui, estamos muito contentes. E você também está? Depois desse período de entoar louvores, engrandecer ao nome do nosso Deus, né? Isso é muito bom, querido, isso é muito bom, isso é muito bom. Que bom, Shalom na sua vida, na minha vida, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa montar guarda em volta do seu coração, da sua mente, do meu coração e da minha mente. Esse período que vamos passar aqui para nós conversarmos um pouquinho só, meditarmos um pouquinho nessa palavra, nesse grafo. A palavra do nosso Deus diz que assim como a chuva cai aqui na terra, molha toda a terra e para lá não se torna mais, é assim a palavra dele, quando sair da boca dele, fará aquilo que lhe apraz. Então, que esse período, esse momento, o Senhor possa designar palavras de cura, de restauração, de entendimento, de salvação para nosso ser, nosso espírito, né, queridos? Em nome de Jesus. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Vamos? Eu queria que você aí, no seu lar, você é a igreja, você é a grei de Deus, aí no seu lar, juntamente com a sua família, né? Esse momentinho aqui. E nós vamos aqui meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse no livro de Colossenses. É uma carta de amor. Eu costumo dizer isso, que é a epístola de Paulo, né? Escreveu à igreja de Colosso. E para nós também, hoje, em nome de Jesus. Colossenses, o capítulo é capítulo 1. Olha, não vai ter dificuldade nós abrimos. O capítulo 1. E é o escritor, né? É uma carta, né, para a igreja de Colosso, né? Mas é para nós. É a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas os elementos vão desfazer, mas a minha palavra vai de permanecer, que é a palavra, tá bom? E nós estamos com o grafo aqui na mão, nós vamos ler, vamos meditar, para gerar fé em nosso coração. E o original está lá no coração de Deus, né? E eu queria intitular essa pequena meditação que nós vamos ter agora, esse período, né? Você pode considerar assim esse tema, vamos orar sem cessar. Orar sem cessar. Nós temos uma oração, então vamos meditar aqui numa oração que o apóstolo Paulo fez para uma igreja com muita eficiência, com muita eficácia e com muita direção do Espírito Santo e com muita unção, muita graça, que é o que nós temos que pedir nos dias de hoje, né, meu amado e minha amada, no nome de Jesus. Então diz assim, no livro aí, e a versão que eu vou ler, você também pode acompanhar aí, é a João Ferreira de Almeida, tá? Revista atualizada no Brasil, tá bom? Aí o grafo tá na sua mão, tá bom? Essa versão nós vamos ler no nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ora pelos Colossenses aqui no capítulo 1, capítulo 1 dessa epístola, e nós vamos ler aqui e meditar do versículo 9 em diante, tá bom? Acompanhe aí conosco, por gentileza. Diz assim, ó, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Não cessamos, perdão, de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos. Nessa realidade, aqui em Colossenses, é a quarta oração que ele já havia feito, o apóstolo Paulo, lá aos Efésios, né, aos Filipenses, e agora ele está dirigindo essa carta de amor aos Colossenses, aos que moram em Colosso, né? Então, o nosso amado aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo, né, relata então de forma resumida como ele regularmente orava pelo povo de Deus, por um povo exclusivo ali, né, que clamava por Deus, né, o povo de Colossenses ali, dos Colossos. Então ele ora para que esse povo, esses cristãos que ali reside, conheça a vontade do Deus eterno
e para que o Senhor dê forças para ele viverem de acordo com a sua bondade, com a sua riqueza, com a sua vontade, né? Então Paulo está sendo instruído pelo Espírito Santo para interceder por esse povo, para orar por esta igreja, no nome de Jesus, né? Então, e ele também, ele ora, faz essa oração e conclui com uma expressão, no caso, de ação de graças pelo ato poderoso de Deus de libertação e de redenção. Olha que coisa linda, porque olha aqui no versículo 13 do mesmo capítulo, daí nós estamos lendo, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Olha o que o apóstolo Paulo diz, está instruindo ali a igreja. Ele nos libertou do império das trevas, né? E nos transportou para o reino do seu Filho, o Filho de Deus, para o reino do seu amor. Que coisa linda, né, queridos? Então, e aqui no versículo 9, diz assim, um entendimento e sabedoria, para que nós tenhamos, o apóstolo Paulo está dizendo, que a igreja tenha entendimento espiritual, que tenha discernimento, que tenha visão, né? Seja um visionário do pleno conhecimento de Deus. Como hoje está, nos dias de hoje, está nos fazendo falta desse discernimento, queridos. Como hoje está nos fazendo falta desse discernimento nos dias de hoje tão tribulosos, tão trabalhosos, né? tão apertados. Como está nos fazendo falta? Então o apóstolo Paulo está orando para que eles ali, o pessoal de Colossos, tenha todo o entendimento espiritual de forças, né? Mas na realidade, ali havia muitos judaizantes, mestres, doutores da lei naquela igreja, né? E tinha muito judeus ali, ortodoxos, vamos dizer assim. E havia muitos falsos mestres ali, muitos. Então, quando trouxeram uma notícia para Paulo, que estava preso em Roma, falou: olha, a igreja de Colossos está servindo, está temendo no meio dos paganismos ali, mas eles estão tendo força. Então, Paulo intensifica a sua oração e pede a Deus e clama para que esse povo tivesse mais discernimento, mais entendimento, mais fortalecimento espiritual. É isso que nós estamos necessitando nos dias de hoje, né? De sabedoria e entendimento. Então, se eles têm aquele entendimento de sabedoria espiritual, os levaria, os cristãos, a ter uma vida transformada, né? Mudança de atitudes, mudança de ideia, né? E o Espírito Santo, com a intercessão do apóstolo Paulo, os capacitaria, os cristãos ali, a viverem de um modo digno ao Senhor. Como hoje isso é importante, né? Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, viver, né? Viver de um modo digno para o Senhor, na realidade, os judeus ali, os ortodoxos, né? Os rabinos, os conhecedores da lei na época, tinham uma tradição de orar, de fazer uma reza completa, né? Posteriormente escrita ali nos Talmudes, na história, no Mizrá, na realidade, né? Então eles vinham ali e pegavam, né? Então o apóstolo Paulo falou: não vamos. Ele, como um combatente da fé, um bandeirante da fé, ele, como um verdadeiro rabino. A palavra rabino significa mestre, né? Doutor. E ele, como verdadeiro rabino ali, então ele se preocupa, né? Para orientar então os judeus ali, orientar a igreja que estava ali situada em Colossos, né? Como ser um verdadeiro cristão, a viverem não de acordo com as tradições, né? Orais ali dos judaizantes, não de acordo com uma reza, mas de uma forma que seja do inteiro agradável ao Todo-Poderoso. E ele fala, frutificando e crescendo na fé. Frutificando e crescendo na fé, né? Então, eles, no caso, o apóstolo Paulo ora para que eles sejam fortalecidos com todo o poder. E esse poder é uma dinamite, é um poder do Espírito Santo, é um poder de Deus. Então, é isso que o apóstolo Paulo está invocando, está orando, intercedendo, né? Um poder espiritual. E na época também ali, do contexto ali da vivência de Colossos, eles também, ali no mundo grego-romano, vamos dizer assim, eles tinham umas ligações com outros deuses, né? Faziam muitos rituais frios, se misturava ali no meio do paganismo, para o quê? Pedir proteção contra os más espíritos, vamos dizer assim, né?
para adquirir riquezas, influências. Não, e não era isso que o apóstolo Paulo, que Deus deseja de nós, queridos. Que nós sejamos libertos só do inferno, que nós somos libertos da Covid, da enfermidade, da situação. Mas o nosso Deus quer que nós tenhamos entendimento espiritual, que nós sejamos fortalecidos espiritualmente, porque na realidade o apóstolo Paulo está preocupado que nós somos espírito. Nós possuímos uma alma e nós moramos no corpo físico, né? E Deus é espírito. E ele comunica no nosso espírito que já foi regenerado. Então agora o apóstolo Paulo está intercedendo eficazmente que o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo adentre, né, dentro dos cristãos ali, para que pudesse os ajudá-los a ser fortalecidos, a perseverarem em oração. O Senhor Jesus nos orientou, diz assim, o Senhor Jesus falou nas suas cartas também, em Mateus, o Senhor Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus pediu para que nós colocássemos na torre de vigia e ficasse sempre intercedendo, orando, perseverando na fé, na oração, na conquista, no crescimento, no amadurecimento, prosseguir em conhecer o Senhor. Então o Senhor Jesus já tinha nos orientado que nós íamos passar. O Senhor Jesus diz, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu os venci. O Senhor venceu todas as situações e nós também vamos tornar mais que vencedor em Cristo Jesus se nós nos fortalecermos no nosso devocional, prosseguir em conhecer o Senhor, se nós caminharmos para um crescimento espiritual, adquirirmos amadurecimento, adquirirmos sabedoria espiritual, entendimento espiritual e fortalecimento espiritual. É necessário, meu amado, nos dias de hoje, como é necessário no nome de Jesus, né? Então Paulo está aqui dando essa carta. Paulo também está querendo dizer aos colossenses ali para que eles ficassem sabendo que ele ora regularmente, que a Paulo intercedia e orava regularmente para que Deus transmitisse esse poder a eles, transmitisse esse poder àquela minoria de cristãos que estava vivendo para um propósito, né? Não para um propósito egoísta, pensar só neles, pensar só na situação deles, né? Mas viver de uma forma digna, em toda perseverança e paciência, né? Que é um dos frutos do Espírito. E com alegria, né? Não com desânimo. Então esse poder que o apóstolo Paulo está orando para que o Espírito Santo traga à igreja ali, né? Para que Deus pudesse prover uma força divinal. E era necessária para cada cristão, para eles obterem as virtudes de uns cristãos verdadeiramente, né? Para perseverarem na fé, resistir à tentação, resistir à situação ali, né? E aí Paulo ora para que Deus os capacita para ele participar também da herança dos santos na luz. Olha, no nome do Senhor Jesus. Olha que interessante, né? E outra coisa, meu amado, minha amada, aqui com essa oração de Paulo, também nós aprendemos, né, em nome de Jesus, a orar sem cessar e aprendemos a compreender a vontade de Deus, né, que ela é boa, perfeita e agradável em nossas vidas, com essa oração, com essa intercessão, para que eles também obtivessem, né, sabedoria espiritual, também viver uma vida santa que agrada inteiramente ao Senhor e frutificando em Cristo Jesus, né? Para que eles também fossem espiritualmente fortalecidos pelo Espírito Santo, que eles sejam gratos, que eles viessem a ser gratos ao Pai constantemente, que eles continuassem na esperança de habitar no céu, saber que o Senhor está próximo, né? E experimentar uma presença notória, uma presença gloriosa do Deus Altíssimo em Cristo Jesus, conhecer o amor que há em Cristo, que eles se tornassem cheios da plenitude do Deus Altíssimo, e também demonstrassem, uma vez que eles tivessem esse poder, essa força, não ficassem egoísta, né? Só para o seu bem-estar, mas que ele demonstrasse essa força a outrem, em nome, fosse cheio dessa plenitude e demonstrasse essa bondade e este amor ao seu próximo, né? E tivesse discernimento do mal, né? Por quanto os dias são maus, né? E que eles fossem sinceros e inculpáveis, né? Esperando ansiosamente a volta de Cristo. Então a minha pergunta é: você está ansioso pela volta de Cristo, queridos?
Mas tem que se preparar. Tem que se preparar, tem que perseverar na fé, na paciência, no amor, na longanimidade, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. Uma outra versão, no versículo 11 aí, da que nós lemos, fala que corroborados, né? Segundo a sua força, a sua eficácia, da sua glória. Olha assim, ó, o Senhor Jesus prometeu que nós não estaríamos só. Quando ele foi levado aos céus, ele disse, eu vou deixar um outro, consolador, o paracleto, junto de um advogado. Não vou deixar órfão. Eu vou junto do meu pai, mas eu vou preparar lugar para vós. E quando eu voltar, eu buscarei vós. Então se prepara, igreja. Se prepara se fortalecendo na fé, no nome de Jesus, né? E aí, se fortalecendo na força do poder do dunamis, do poder do Espírito Santo. Então Jesus falou que nós não estaríamos só, Ele estaria conosco até a consumação do século, Ele vai cooperar conosco, Ele vai cooperar com a igreja aqui na terra, Ele vai cooperar no nome do Senhor Jesus conosco, né? Ele está cooperando para que possamos viver uma vida digna para o Senhor. Então devemos nos fortalecer, devemos no seu poder, na sua graça, com toda a fortaleza e com uma experiência contínua de receber da parte de Deus a sua própria vida, ou seja, a Zoe de Deus, né? E nenhuma outra coisa pode nos capacitar, senão o poder do Eterno, senão o poder do Espírito Santo. Nada pode nos capacitar a vencer o pecado, a vencer Satanás, a vencer o mundo. Então, queridos, é muito importante, não nos entristecemos, né? Eu sei, conhecer a Deus, queridos, né? Seguir e prosseguir em conhecer a Deus significa possuir a vida eterna e ter o pleno conhecimento e perfeita comunhão que resulta no pleno conhecimento da sua vontade. Amém, queridos? Isso é importante nós seguirmos, não desfalecemos em nosso semblante, não descairmos na fé, na perseverança, é muito importante. Então, o apóstolo Paulo está aqui orando, né? Intercedendo por esta igreja, para que as tradições ali, o paganismo caísse por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, e para que eles pudessem viver para o inteiro agrado do nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda frutificando e crescendo, amadurecendo na fé. Queridos, vamos seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Não se entristeça. Olha que coisa linda. Põe os teus olhos novamente. Aí no versículo 11, por favor, da carta, essa carta de amor aí, ó. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, ou seja, com largueza de entendimento, com paciência e com alegria. Na outra versão fala com gozo, é muito importante. E ainda por cima, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe, a herança dos santos na luz. Queridos, nós temos uma herança. E Isaías também, lá 1,19, diz, se quiserdes e me ouvides, comerei o bem dessa terra. O céu não está em crise. O céu não está em crise. Nós, ultimamente, estamos abarrotados, né? Estamos entristecidos, estamos acometidos dessa enfermidade, né? Mas a palavra do Senhor tem nos dito e garantido que 1.000 cairão, vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Não vamos descair o semblante, meus amados. Vamos seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos, como o conselho aqui do apóstolo Paulo, vamos aguardar o nome do Senhor Jesus. Vamos seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. E seguir e prosseguir em conhecer o Senhor é adquirir conhecimento, é adquirir vida eterna, né? E a vida após a morte. A palavra do Senhor diz, o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder nossa alma? Vamos cuidar da nossa alma, vamos cuidar do nosso espírito, vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar do próximo também, não vamos tornar egoístas não, em nome do Senhor Jesus. E isso implica, queridos, nós temos os pés firmes na rocha que é Jesus, isso implica nós temos as mãos, que a mão aponta para o trabalho, para a intercessão, as mãos bem ocupadas, vamos manter a mão bem ocupada. A palavra do nosso Deus diz que se nós colocarmos a mão no arado e nós olharmos para trás, nós não somos aptos para entrar no reino do Senhor. Vamos manter as nossas mãos ocupadas, meus amados, em nome de Jesus, né? Isso também implica nós temos as costas fortes. Ele é nosso escudo e broquel. Pastor Vilmar ministrou sobre isso, que ele é nosso escudo e broquel, em nome de Jesus, né?
Nós estamos com a armadura completa de Deus, nós estamos com o capacete da salvação, o capacete que ajusta a nossa mente para a salvação. Só se ajusta a minha mente esse capacete, né? Estamos com o escudo da fé, que é a palavra de Deus, ao qual nós podemos apagar todos os mísseis incendiários do maligno. Nós estamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que corta dos dois lados. Vem tanto nos ensinar como está escrito, vamos repreender também no nome do Senhor Jesus, né? Costas fortes e com rosto alegre. Peça ao Senhor que unta a tua cabeça com óleo, que venha te fortalecer, que venha com esse pleno conhecimento, esse pleno fortalecimento do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo está ali orando, né? Para que eles conhecessem ali também a vontade do Deus eterno e para que eles tivessem força para viver de acordo com ela, com a vontade de Deus. É muito importante, queridos. Então o apóstolo Paulo estava preso ali, mas estava intercedendo, estava enviando essa carta de amor, essa carta de perseverança, essa carta de sabedoria, de entendimento, né? Para que os levariam, eles recebessem essa carta e ficassem transformados e os capacitariam a viver de um modo digno para o inteiro agrado do nosso Deus. Queridos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração eficaz do apóstolo Paulo, né? Este é orar sem cessar. Então Jesus pediu para que nós vigiemos e oremos para que não entremos em tentação. Vamos buscar a manifestação do Espírito Santo, vamos buscar a plenitude, vamos buscar a graça do Senhor. Vamos seguir e prosseguir em conhecer o nosso Deus, né? E vamos ter essa alegria de morar no céu. Essa vida que é passageira, isso aqui nós vamos passar. Nós estamos em treinamento. Nós estamos em treinamento, por isso na nossa mente estamos em treinamento. E vamos continuar sendo treinados para um grande exército, um grande contingente que adora ao Senhor, que busca o Senhor, que tenha realmente a alegria de viver aqui nessa terra, sendo transformado, né? Tendo a inteira capacitação de nós realmente viver aqui, vencer o pecado em nossas vidas, vencer a Satanás, que realmente é o adversário das nossas almas, é o adversário de Deus, mas é o adversário da igreja, é o nosso adversário, não podemos subestimá-lo, mas esse poder, esse dunamis, essa plenitude do Espírito Santo que o apóstolo Paulo está orando, intercedendo pela essa igreja. Também eu oro, queridos, nós aqui, os pastores, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem orado, tem buscado também para que nós tenhamos esse pleno conhecimento, essa capacitação, esse poder no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Esse fortalecimento que vem no nosso espírito, porque nós somos espírito. Nós não somos, lógico, possuímos uma alma e moramos num corpo físico. Nós não temos que viver, o próprio apóstolo diz que nós não vamos viver por aquilo pela vista, por aquilo que vemos, mas vivemos pela fé. Pela fé. E viver pela fé agrada o nosso Deus, né? Com alegria. Então, queridos, vamos ter os pés firmes na rocha que é Jesus, no nome do Senhor Jesus. Vamos ter as mãos ocupadas, sempre trabalhando, intercedendo, orando. E vamos ter as costas bem fortes. Ele é nosso escudo, no nome de Jesus, né? Ele nos protege, no nome de Jesus. E vamos manter o rosto erguido para os céus. Vamos ter o rosto alegre, ungido, capacitado. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Amém, minha amada igreja do Senhor Jesus Cristo? E aqui no versículo 12 diz para que nós, dando graça a Deus Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Sabe o que é santo? É separado do mal. Só essa plenitude, só o Espírito Santo que nos capacita, queridos, a nós vencermos o pecado, a vencermos a Satanás, o adversário das nossas almas, e a vencermos o mundo. E dar muitos frutos e vivermos o inteiro agrado, de um modo digno que agrada ao Senhor. Vamos fazer isso, meus amados, em nome de Jesus? Esse período, eu quero interceder por você, por mim também, por nós. A Bíblia fala para nós orarmos uns pelos outros, para sermos curados, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar para que esse poder, essa plenitude, vamos nos encher da plenitude do poder de Deus? Vamos, igreja, no nome do Senhor Jesus? Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus,
Eu quero interceder pela sua amada igreja, a qual o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. Por esses que estão aí me ouvindo, Senhor, e te ouvindo também através dessa live, em nome de Jesus. Senhor, eu intercedo por cada família que se reúne agora, parou esse tempinho, Senhor, para te ouvir. Para te ouvir, e eu sei que o Senhor tem muito a falar, que o Senhor tem muito a realizar, oh Senhor, e a boa obra que o Senhor começou neste povo, nesses amados, o Senhor há de completar até a sua volta. Em nome do Senhor Jesus, esteja fortalecendo, Pai, esta família que está passando por esse momento tão dificultoso. Em nome do Senhor Jesus, fortaleça. Espírito Santo, eu oro como o apóstolo Paulo, Pai, que eles tenham o seu entendimento fortalecidos, que eles vivam de uma maneira que cresça e amadureça para o seu inteiro agrado, e que eles aguarde a sua volta, Pai, com expectativa, com alegria, Pai, tendo o rosto alegre, tendo as mãos ocupadas, tendo as costas fortes, Pai, porque o Senhor é nosso escudo e broquel. Que assim seja, Pai, com esta igreja, que assim seja com este amado, com esta mulher, Senhor, em nome do Senhor Jesus, esteja nos fortalecendo, Pai, que venha o poder do Teu Espírito sobre a igreja, a Tua manifestação, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, enxuga as lágrimas daqueles que estão chorando, Pai, consola aqueles que estão se sentindo abandonados, consola. A Tua promessa diz, Senhor, que o Senhor estaria conosco até a consumação do século, o Senhor estaria cooperando conosco nos sinais e prodígios. Que assim seja na Tua igreja, que assim seja com essa família, este homem, Senhor, de sonhos e visões, Pai, que a Tua igreja se torne visionário, tenha o discernimento, Senhor, para discernir do bem e do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a Tua igreja, esse período, esse momento, Pai, com toda sorte de bênção espiritual e material, Senhor, que eles sejam consolados, abraçados por Ti, doce Espírito, em nome de Jesus, porque o Senhor pagou um alto preço por cada vida que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo, que está realmente ligado na Tua presença, Pai, que está buscando, seguindo e prosseguindo em buscar ao Senhor com intensificação. Que assim seja, Pai, no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Deus o abençoe, Deus os fortaleça cada vez mais, que o Espírito Santo derrama um óleo fresco sobre você, te capacite cada vez mais, te dê visão de águia, te fortaleça em nome do Senhor Jesus, viu, queridos? Te console neste momento tão difícil em nome de Jesus. Mas lembre-se, tenha um rosto alegre, tenha as mãos ocupadas, mantenha-se as mãos ocupadas, as costas fortes, os pés firmes na rocha, que é Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Meu querido, também eu quero orar por você que tem doado no reino de Deus a sua oferta, seu dízimo, não é? Tem feito a sua transferência, o seu Pix aí no nome do Senhor Jesus. O nosso Pix, né? O código do nosso Pix é a CNPJ, tá bom? Você faça isso com alegria, porque você é igreja, mas você não pode ir até o templo agora neste momento. Vamos obedecer às autoridades aí, né? No nome do Senhor Jesus Cristo, e faça aí a sua transferência no nome do Senhor Jesus, com muito amor, muito carinho, muita dedicação, a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta alçada, porque vai ser de grande valia para o reino de Deus em nome de Jesus, tá bom? Quero orar. Pai, muito obrigada pelo seu filho, a sua filha, esse jovem, esta criança, Pai, que entendeu isso, Pai, cedo, de trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na sua casa. Eu quero orar, Pai, por esse empresário, por esse funcionário liberal, por esse amado que trabalha por conta, Pai, que ele se torne próspero, porque está obedecendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor se fez pobre para que enriquecêssemos. Em nome de Jesus, seja abençoando a Tua igreja, que haja mantimento na Tua igreja, que haja prosperidade, que haja paz, que haja longanimidade, Senhor, que haja, assim, realmente prosperidade espiritual, Senhor, e material dentro dos seus lares aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, por causa da obediência dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero os abençoar, Pai, com toda sorte de bênção espiritual e material. Em nome de Jesus, Pai, faça um milagre financeiro na Tua igreja, em nome de Jesus. Se tiver alguém do nosso meio, Pai, necessitado, Pai, cubra as necessidades dos Teus filhos, Pai.
com a sua soberania, com a tua graça. Abra a porta de emprego aos teus filhos em nome do Senhor Jesus. Oportunidades em nome do Senhor Jesus Cristo para o louvor da sua glória, porque o Senhor ama a prosperidade da tua igreja e que assim seja em nome de Jesus. Amém, meus amados. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos continuar online cultuando, servindo a Deus nas quartas. Sexta-feira nós temos um poderoso encontro com Deus, momento com Deus, tá bom, querido? As quartas VIP, perdão. As nossas escolas dominicais estão aí sendo também transmitidas aí. Vamos participar, vamos participar. Põe a mão no arado, queridos. Vamos participar no nome do Senhor Jesus, tá bom? Até nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus. Se cuida. Vamos obedecer. A palavra do Senhor diz para nós melhor obedecer do que sacrificar. Tá bom, meus amados? Usamos em Cristo Jesus. Deus abençoe.